Olá, terceiro ano, tudo bem? Olha, a professora Cíntia Cavalcante aqui com vocês novamente. Agora nós vamos iniciar nossa aula de matemática. Isso mesmo. Hoje, dia 24 de agosto de 2021, nós estamos aqui todos juntinhos, tá? Obrigada a vocês que estão comigo agora, alunos, professores, responsáveis. Convido a todos a ficar comigo até o final dessa aula. Tá ok? Hoje nós vamos falar especificamente de subtração. Isso mesmo, nós vamos praticar subtração, probleminhas de subtração. Olha só, nós vamos compreender diferentes ideias associadas à adição e à subtração. A aula anterior nós falamos somente de adição e essa nós vamos focar em subtração. Tá ok? Então, fiquem comigo até o final. Mas antes da gente iniciar a nossa aula, o que a gente faz? Nós vamos pegar lá, ó, todo o material necessário, né? Isso, a nossa garrafinha com água, caderno, lápis, borracha, apontador, porque se quebrar a ponta não é para sair da frente da telinha, não. Já é para estar todo o material aí na sua mesinha, no lugarzinho que você organiza, tá? Para assistir às aulas. Tá ok? Então, vá pegar todo esse material que eu vou ficar aqui esperando vocês, tá bom? Só retorno quando todos já estiverem prontos. Então vamos lá, turma, bora lá, terceiro ano. Vamos praticar matemática, que hoje nós temos muito o que aprender, muito o que aprimorar, juntar com o que a gente já sabe, tá certo? Hoje nós vamos praticar matemática e nós vamos focar em subtração. Isso mesmo. Olha só as ideias da subtração. Tirar, comparar, completar. Se eu tenho uma quantidade, eu tiro quanto? Vai fazer o quê? Vai diminuir, né? Se vai diminuir, eu estou falando de quê? De subtração, tá ok? Comparando uma quantidade a outra. Se eu tenho uma quantidade e o meu amiguinho ali tem outra, para mim chegar àquela quantidade que ele tem, então eu vou comparar, eu tenho que fazer o quê? Uma subtração, tá certo? Se eu tenho uma quantidade X de algum objeto, certo? E eu quero chegar a ter uma outra quantidade, completar para me chegar a outra quantidade que meu amigo tem. Então, eu tenho que completar uma quantidade a outra, tá certo? Tudo isso nós vamos ver nessa aula, que nós vamos focar mais específico para subtração, tá certo? Olha só, ideia de acrescentar, completar, tá certo? Juvenal, ele tem R$ 359 na poupança. Quanto falta para ele comprar um televisor de R$ 600, tá? Para completar esses R$ 600, quanto é que falta para o Juvenal, hein? Ele quer comprar essa TV, certo? Então, como nós já sabemos, já praticamos bastante adição e subtração, nós já estamos vindo de várias semanas tratando sempre desse assunto, desse conteúdo, não é isso? Então, eu vou passar para vocês e já eu volto para fazer o que? A correção, isso mesmo.
Então, vamos lá, turminha? Olha só, vamos novamente interpretar o nosso problema, né? Isso, olha só, aqui está dizendo o seguinte. Juvenal, ele tem R$ 359 na poupança. Quanto falta para ele comprar um televisor de R$ 600? Vamos ver aqui. Olha só aqui a subtração. O que a gente faz? A gente pega o minuendo menos o subtraindo para a gente chegar no resultado que nós chamamos de resto ou diferença. Diferentemente da adição, como eu disse para vocês, a ordem das parcelas não altera lá o valor, a soma ou total, né? Isso que é o resultado, tá? Aqui na subtração é diferente, ok? Sempre o maior número tem que estar em cima, sempre o maior número tem que ser o minuendo, tá? O maior tem que ser o minuendo e o subtraindo é o menor, tá ok? Então, verifiquem aqui, olha aqui, ó. Esse daqui tá o quê? 5.843 é o minuendo, menos o subtraindo, que são 2.822, certo? Subtraindo essa continha, que chegou a esse resto ou diferença, tá certo? Então, vamos lá. Juvenal, ele tem R$ 359 e ele quer comprar uma TV de R$ 600, certo? Para a gente chegar a esse resultado, para saber quanto falta para ele completar esse valor, a gente tem que fazer o quê? Uma conta de subtração, tá? Então, a TV custa R$ 600, ele já tem R$ 359, tá ok? E aquele joguinho lá, ó, que vocês têm que praticar bastante, tá? Mas já tem, todo mundo já tá craque, tenho certeza. Então, vamos lá. 0 menos 9, não tem como, não é isso? Então, olha só. No outro é 0 também, nós vamos lá para a casa das centenas. Esse 6 fica 5, não é isso? E vem 10 unidades, certo? Nós estamos precisando lá na casa das unidades, né? Então, nós temos 10 dezenas agora. Esse 10 vai ficar 9, que vai mais uma dezena para lá. 10 unidades. Agora, pronto, a gente já resolve. Deu para entender? Vamos voltar, olha só. 0 menos 9, não dá. Aí, nós vamos lá para a casa das dezenas, que tá o quê? Tá 0 também, não é isso? Dá para vocês verificarem. Tá 0 também. Então, o que a gente faz? Vai lá para a casa das centenas, que nós temos o quê? 6 centenas. Vamos tirar uma dezena de lá. Esse 6 vai ficar quanto? Vai ficar 5, não é isso? Vem 10 para cá, certo? Como tá precisando de unidade lá, porque é 0 menos 9, ele continua 0. Esse 10, que já é 10, ele vai ficar o quê? Vai passar a ser 9 e vem 10 unidades para cá, uma dezena, tá? Agora já dá para resolver. 10 menos 9, 1. 9 menos 5, 4. E 5 menos 3, 2. Então, olha só, vamos voltar para o problema. Juvenal tem R$ 359 na poupança. Quanto falta para ele comprar um televisor de R$ 600? Para a gente responder essa pergunta, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma subtração, tá? Nós temos que fazer uma subtração para a gente saber desse resultado. Aí, o que a gente faz? A gente coloca o quê? O minuendo menos o subtraindo para a gente chegar ao quê? A um resto ou diferença, tá? Então, qual é a pergunta? Quanto falta para ele comprar um televisor de R$ 600? Falta R$ 241, tá? Então, quanto é que o Juvenal tem que juntar ainda? Ele tem que juntar ainda R$ 241. Quando ele juntar R$ 241 com os R$ 359 que ele já tem, vai dar um total de quanto? De R$ 600. Aí ele vai comprar o quê? A TV que ele tanto quer. Não é isso? Então, faltam R$ 241, tá certo? Essa é a interpretação que vocês têm que fazer, vocês têm que entender o problema, tá? Vamos lá para o próximo. Já tiraram print, tiraram fotos para ficar treinando em casa, praticando? Então, bora lá.
Norberto tem R$ 227 e vai comprar uma calça que custa R$ 55. Com quanto ele ainda vai ficar? Ideia de tirar. Então, vocês têm que ver, tá? Já já eu volto, leiam direitinho, interpretem. Quando eu voltar, nós vamos interpretar o problema juntinhos, tá certo? Então, vamos lá, turminha, já conseguiram? Vamos corrigir o nosso problema, olha só. Norberto, ele tem R$ 227 e ele vai comprar uma calça que custa R$ 55. Dá para ele comprar essa calça? Dá, porque se ele tem R$ 227 e a calça só custa 55, então dá para comprar, vai sobrar, não é isso? Então, mas aí essa ideia, o que vai acontecer? Ele vai tirar da onde esses R$ 55? Ele vai tirar já do dinheiro que ele tem, tá? E por isso que está especificando aqui que é a ideia de tirar, tá certo? Então, ele tem 227 e vai comprar uma calça, tá? Desses 227, ele vai tirar R$ 55. Com quanto que ele vai ficar? Vamos lá descobrir? Olha só, nós vamos fazer o quê? Juntar, né? Isso, colocar o minuendo menos o subtraindo para a gente chegar ao resto ou diferença, que é o resultado da subtração, tá? Resto ou diferença. Então, vamos lá. Minuendo 227, sinalzinho de menos, que é o sinal de subtração, menos o subtraindo, certo? Que vamos chegar a um resto ou diferença. 7 menos 5, 2. 2 menos 5, não dá. Vamos lá para esse 2, ele fica 1. Esse outro 2 vai ficar o quê? 12. 12 menos 5, 7. Aqui a gente baixa somente 1, certo? Então, quando o Norberto comprar a calça dele, ele vai ficar com quanto? Com R$ 172. Não é essa a pergunta? Qual que é a pergunta do problema, ó? Com quanto ele ainda vai ficar? Ele vai ficar com R$ 172, tá? Ou poderia colocar também, Norberto vai ficar com R$ 172, tá bom? Deu para pegar direitinho, fizeram a correção? Não tem erro, gente. Se vocês interpretarem corretamente o problema, focar, certo? Se concentrar, não tem como errar, tá bom? Vamos lá para o próximo. A ideia de comparar. A pontuação de 3 crianças que participaram de um jogo foi esta, olha só. Então, podemos afirmar que, olha a pontuação das 3 crianças. Aqui nós temos a Rosana, o Lucas e a Ananda. E ele está nos afirmando aqui, ó. Podemos afirmar que Lucas tem 617 pontos a mais que Rosana e Lucas tem 293 pontos a menos que Nanda. Então, ele está afirmando que o Lucas tem tudo isso a mais que Rosana e a menos que Nanda, tá bom? Então, nós não, se ele já está dizendo que ele tem, nós poderíamos até confirmar, né? Mas ele já está afirmando aqui, vamos atrás disso não. Qual é a pergunta aqui? A pergunta é o seguinte, qual a diferença de pontos entre Nanda e Rosana?
certo? Então, fica com vocês, já já eu volto para a gente fazer esse probleminha juntinho, tá? Corrigir. Então, vamos lá, terceiro ano. Olha só, vamos lá novamente. A pontuação de 3 crianças que participaram de um jogo foi esta, certo? Então, vocês estão vendo aqui a pontuação de cada um. Aqui a Rosana, o Lucas e a Ananda, certo? E aqui está afirmando que o Lucas ele tem 617 pontos a mais que Rosana. E Lucas tem 293 pontos a menos que Rosana. Vocês podem até tirar o print também e uma fotinha desse problema para vocês fazerem também e ver se, e ao final, quando acabar a nossa aula, se realmente o Lucas tem 617 a mais que a Rosana e 293 a menos que a Ananda, tá? Vamos lá para a pergunta que ele quer, o que o problema quer da gente, certo? Então, ele quer o seguinte: qual a diferença de pontos entre Nanda e Rosana? Pessoal, olha só, quando fala, já repeti várias vezes. Se falou a diferença, não precisa nem ir atrás de muita coisa. Se falou a diferença, nós estamos falando de subtração, ok? Falou a diferença, nós estamos falando de subtração, tá certo? Então, ele quer saber a diferença entre Nanda e Rosana. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar o minuendo menos o subtraindo para chegar ao resto ou diferença, para a gente saber o resultado, certo? Que é de quê? Nanda e Rosana. Quantos pontos a Nanda tem? A Nanda tem 2.188 pontos, não é isso? E a Rosana, 1.278. Então, nós vamos saber qual é essa diferença. Vamos pegar os pontos da Nanda menos os pontos da Rosana, tá certo? Vamos lá. Sinalzinho de menos, que é pra gente saber que tá fazendo uma subtração, tá ok? 8 menos 8, 0. 8 menos 7, 1. 1 menos 2, não tem como. Vamos lá para aquele 2 do lado dele. Ele vai ficar 1 e vem o quê? Uma dezena para cá, certo? Vem 10 unidades. 10 mais 1, 11, tá? Por isso que fica 11. 11 menos 2, quanto que é? 9. E 1 menos 1, 0. Então, qual é a pergunta? Qual a diferença de pontos entre Nanda e Rosana? A diferença de pontos entre Nanda e Rosana é de 910, certo? Então, essa é a resposta. Lembrando, falou de diferença, lembrou de quê? De subtração, tá? Na hora de montar a continha é o quê? Minuendo menos subtraindo para ter um resultado que é o resto ou a diferença. Sinalzinho da continha, que é para saber essa daqui que nós estamos falando de subtração, tá? Se não tiver sinal, não sei o que eu vou fazer aí, tá bom? Certo? Então, tenho que saber, tenho que montar completinho, tá? Tiraram foto, corrigiram, fizeram prints, tudo ok? Vamos para a próxima. Vamos praticar matemática. Olha só aqui na quarta questão. Em 2004, Dona Clara completou 97 anos. Em que ano ela nasceu?
E agora, hein? Então, vamos lá, tá? Para a gente saber o ano que a dona Clara nasceu, temos que fazer que tipo de conta? Adição, subtração, como que funciona? Certo? Então, vocês façam, já já eu volto para a gente corrigir, tá bom? Prontinho, turminha, já conseguiram resolver o problema? Vamos lá fazer a nossa correção? Vamos lá, olha só. Em 2004, Dona Clara completou 97 anos. Em que ano ela nasceu? Muito simples, não é isso? Para a gente descobrir em que ano a Dona Clara nasceu, nós vamos falar de quê? Nós vamos fazer uma subtração, tá? Nós vamos ter que pegar o minuendo menos o subtraindo para a gente saber o resto, a diferença que vai ser o ano em que ela nasceu, certo? E aqui está muito fácil. Ele já está dizendo que em 2004, ela fez 97 anos, tá certo? Então, o que é que a gente faz? A gente só faz, olha só, como eu já disse, a subtração, tá? A gente pega o ano que ela fez os 97, por quê? Já tá, não dá nem para ter dúvida, não é isso, gente? Eu não já disse que o minuendo tem que ser sempre maior que o subtraendo? Então, pronto, olha só. 2004 menos 97, tá certo? Tracinho aqui e é só resolver, tá? 4 menos 7, não tem como, olha só. Então, vamos fazer o quê? Esse zero não tem como enviar para lá. Esse daqui também não. Esse 2 vai ser o quê? 1. Vem 10 unidades, né? Os outros ainda estão precisando. E esse 10 fica o quê? 9. E vem 10 para cá. Só que aquele 4 lá ainda está precisando. Aí esse 10 novamente fica o quê? 9. E vai 10 para lá. Como lá já tem 4, 10 mais 4, 14. Tá certo? Pronto, já está toda completinha aí a nossa subtração. O minuendo menos o subtraindo já foram todos classificados qual o seu, a quantidade de cada um, agora é só resolver, tá? Fácil, fácil, tá certo? Então, 14 menos 7, 7. 9 menos 9, 0. Aqui só faz o quê? Baixa o 9 e esse outro, o número 1, certo? Então, o que foi que aconteceu? Qual foi a pergunta aqui? Olha, em 2004, Dona Clara completou 97 anos. O que foi que eu fiz? Coloquei o minuendo menos o subtraindo e cheguei aqui, ó, ao resto ou diferença, que é o resultado, tá? Vamos lá interpretar. Em que ano ela nasceu? Qual foi o ano que ela nasceu, gente? Olha só. Ela nasceu em 1907. Essa é a resposta. Ela nasceu em 1907. Ou então eu posso colocar também. Dona Clara nasceu em 1907. Tá certo? Então é só entender para interpretar direitinho que a gente chega a um resultado. Tá ok? Ah, professora, pois tem uma coleguinha minha que esse ano ela completou 11 anos. Qual ano que nós estamos, criança? Nós estamos em 2021, não é isso? Ela completou quantos anos? Olha só, qual ano que nós estamos? 2021, né? Você está me dizendo que ela completou o quê?
11 anos, não é isso? Aí, para você saber em qual ano que ela nasceu, 1 menos 1, 0. 2 menos 1, 1. Aqui o quê? Baixa o 0 e o 2. Então, ela nasceu em 2010, tá certo? Um exemplo, tá bom? Basta colocar o ano que a gente está e a idade que a pessoa que você quer saber tem, tá bom? Se já tiver feito o ano, no ano que você quer saber, tá bom? Então, obrigada a todos que estiveram comigo até o final dessa aula e até a próxima.